pessoas! Sejam bem-vindos ao Pod Papo. Eu sou a Eleonora Camille Eu sou o João. E eu sou Tânia Maria. e hoje iremos falar da privatização digital e os desafios da proteção de dados na era digital. E vamos fazer algumas perguntas, e aí você pode responder aí de casa e vamos responder aqui e debater entre a gente. E a primeira pergunta é: o que é de fato a privatização digital? Então, a privatização digital é o direito que nós temos de controlar informações que compartilhamos e que produzimos no âmbito digital. Bom, e será que nós temos controle das nossas informações na internet? Bom, não. Mesmo que o site que você use seja seguro, né? Não é bom confiar em nenhum. A maioria dos sites coletam os nossos dados, armazenam e acabam sendo vazados, pode ser sem querer ou por querer. Um exemplo é você baixar um aplicativo de uma lanterna e ele pedir sua localização. Ele nem precisa da sua localização para funcionar, mas acabam pedindo, né? E vocês já se sentiram vigiados ou ouvidos pelo telefone? Por exemplo, eu tô no TikTok e acabo falando sobre uma viagem ou sobre uma roupa. E, começa Sempre a aparecer várias coisas sobre isso. Nossa, assim, Relacionado. às vezes eu falo bem assim, nossa, eu queria começar um projeto fitness, assim, na academia, e sempre aparece alguém, tipo, como eu mudei de 2020 pra cá, e aí eu sempre acabo me influenciando cada vez mais. E o algoritmo, sempre manda o que a gente Aham, fala. E às vezes a então, gente acaba se sentindo vigiado. E às vezes a gente nem pesquisou isso, né? Tipo, a gente tava conversando com os muito estranho. amigos. Às vezes a gente nem tá no celular, nem manda Sim. áudio, nem. Eu tô conversando com você, por exemplo, no meu celular desligado, eu falo com você e acaba aparecendo mesmo o Sim. celular desligado. Exato. E vocês já aceitaram aqueles termos de uso? Mesmo sem ler? Mesmo sem É ler. porque é muita coisa. Eu acho que todo mundo. Acho que E todo acaba. mundo. Bom, tem um aplicativo de edição que a maioria dos jovens usam. Né? Jovens não, adultos também, né? Que ele é bem simplesinho para celular. Bom, e eu vi que os termos dele atualizaram e que eles podem usar tudo o que você fez no aplicativo, eles podem usar a favor deles. E se acontecer, se violar alguma coisa, por exemplo, se seu vídeo violar alguma coisa, a conta vai para você, não vai para o aplicativo. Ou seja, né, é importante a gente ler. Imagine, você entra, todo mundo usa, né? Você entra no TikTok, no Instagram, todo mundo usa esse aplicativo, é seguro. Nem lê os termos E e entra. acabam caindo nisso, né? É porque, assim, às Verdade. vezes os termos são muito grandes e uma linguagem bem difícil. Uhum. Uma linguagem bem complexa. Então, assim, quem não tem estudo não vai ler aquilo. Não entende, realmente. assim, não vai ler. E um texto grande, eu acho que, assim, justamente é Pra para não- isso que, exato. para não entender. E Sim. você aceitar. Aparentemente, eles já colocam esse tipo de linguagem, muita coisa para a pessoa já ficar com preguiça, não vou ler. não- E também mesmo que leia, né? Nem todo mundo assim que tem um conhecimento vai entender muitas coisas, né? Eu mesmo não entendo nada. Aí mesmo querendo ler, né, vai ler e desiste, porque não consegue. Uma vez eu comecei a ler, aí eu só li a primeira linha, depois eu terminei. Aceitei lá. Porque é muito cansativo. Mesmo É. que você tenha estudo, só Uhum. de ser cansativo tem vários fatores para você não Exato. querer ler, Pois é. né? Bom, e isso é um problema atual na sociedade com a evolução da tecnologia e, como todo problema, tem suas causas, né? E uma das causas são os vazamentos, os milhares de vazamentos. Você entra, como eu falei, o aplicativo é seguro, todo mundo usa. Meus familiares usam, na internet todo mundo usa. Aquele influenciador que eu uso gosta de usar o aplicativo porque eu vou ter medo, né? Mas é muito importante a gente tomar cuidado e mesmo que seja cansativo ler os termos, pelo menos pesquise na internet para ver se alguém no YouTube explica para ser mais fácil, né? Por exemplo, isso que eu falei do aplicativo, eu nem li os termos, acabou aparecendo para mim, né? Então, eu nem pesquisei e foi um erro, né? É bom sempre a gente pesquisar. Um exemplo que eu pesquisei e trouxe foi em 2021, aconteceu o vazamento do fim do mundo, que vazou mais de 223 milhões de brasileiros as informações pessoais. Gente até morta. Foi tudo.
Tem E sentido a mesmo. outra causa é a coleta desses dados sem o consentimento dos usuários. Por exemplo, muitos sites, como eu disse, pegam sem o nosso consentimento, o que é crime, porque tem às vezes até que nos termos eles negam isso e acabam fazendo. E muitas vezes não são seguros, um hacker pega o site e consegue vazar, entendeu? Às vezes não é nem culpa do site, por ele não ser muito seguro. Bom, e outra causa é o uso estratégico para a manipulação. Por exemplo, algumas informações sensíveis nossas são usadas para direcionar propagandas, políticas e até pode aumentar o consumismo, né? Porque assim, Sim. às vezes a gente tá lá, rola alguma coisa e curte, e aí curte alguma coisa sobre roupas, por exemplo. E aí começa a aparecer várias Uhum. coisas, várias lojas, vários preços, meio que influenciando a gente a comprar, né? E acontece isso na política também, acaba direcionando a gente, dependendo da informação, dependendo do que a gente curte, dependendo do que eles querem que a gente veja. E propagandas. E também outra causa é a falta de transparência e baixa educação digital. Alguns usuários aceitam termos sem ler e não sabem que isso pode causar um risco para a gente, né? Uhum. Porque nossos dados vão ser coletados, podem ser compartilhados, e algumas pessoas, como eu já falei, com baixo estudo, não entendem. E É isso. Então, vocês alguma vez já tiveram medo de que os dados de vocês ou a identidade de vocês fossem vazadas assim? Tipo, eu mesmo tenho medo, Eu porque tenho quando eu medo. aceito assim termos, ou então, tipo, quando eu coloco, ligo lá a câmera, alguma coisa assim, né? Porque a gente sempre dá os nossos dados, né? Isso acaba deixando a gente um pouco preocupado, né? Sobre isso. Vocês já tiveram medo de alguma coisa, alguma Eu já, experiência? assim, na maioria, como eu até citei o aplicativo da lanterna, né, por exemplo, de pedir Uhum. localização, eu tenho muito medo de deixar a minha localização Aham. ativa nos aplicativos. Eu também. É, Normalmente só em aplicativos de compra, né, e mapa que é necessário eu ativo, Uhum. o resto mas tem eu não alguns ativo de aplicativos que jeito nenhum. obrigam você, né? Sim, Se você não Exato. então, colocar, você não entra. você Eu não fico assim, Exato, entra, eu achei muito, então, eu fico muito incrédula sobre isso, né? Tipo, às vezes é um aplicativo básico, né? nem precisa. Sim. E também, tipo, tem umas causas assim, né? Então, algumas plataformas, elas são constituídas para expor dados e dificultar o controle de uso mesmo, né? Do usuário, né? Também tem mais uma pergunta aqui. Vocês acham que as pessoas de baixa renda, elas conseguem se proteger, né? Proteger seus dados, suas informações, da mesma forma que alguém que tem mais renda, né? Com alguém que tem mais condições, mais recursos. Vocês acham que conseguem se proteger da mesma forma? Da mesma forma, nunca, né? A exclusão social também é um tipo de desigualdade Exato. que gente de Uhum, interior, por exemplo, no meu interior, ou no interior que minha avó mora, né? Lá nem área pega, entendeu? uhum, Graças a Deus lá é um pouquinho evoluído. Aí lá você consegue comprar um roteador, né? Lá tem internet, uhum, tem uma lan house que você paga a internet. uhum. Mas assim, comparado aqui, a capital e lá, dá pra É perceber, muito a entendeu? O diferença, nível né? é assim. Uhum. Mesmo as pessoas preocupadas, elas sempre têm uma pouca dificuldade, assim, né? De manter a sua privacidade, né? De uso também. Uma causa também são as novas tecnologias com riscos invisíveis, sabe? Novos dispositivos, eles são conectados, né? Inteligência artificial, APLs mal desenvolvidos, mal protegidos, eles acabam ampliando, né? Facilitando a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Que infelizmente não tem muitas condições, muitos meios, né? De se proteger assim. Então, essas coisas acabam facilitando, deixando elas mais vulneráveis a essas situações. Também tem o vazamento, né? Que vem de falhas, né? Os vazamentos de informações que vêm de falhas de sistemas, como nuvem, etc. E algumas causas que a gente falou, claro, vai ter consequências. E uma delas são o vazamento de dados pessoais, que alguns dados nossos, como o nosso CPF, o nosso endereço, o número do nosso cartão e até mesmo ficha médica podem ser expostas. E assim podem ser usadas contra nós por golpes, tipo pessoas que pegam aquilo ali e
não golpes, né? Tipo, através de Sim, todos os sim. nossos dados. Então, isso mesmo que eu quero falar. Outra consequência é o roubo de identidade. Ou seja, você se passa por uma pessoa, tem um amigo seu que te Uhum. manda mensagem, e você acha que é seu amigo, né, pede dinheiro, e na verdade é um ladrão querendo, né, te roubar. Por Sim. exemplo, meu pai, esses dias mesmo, um amigo dele ligou para ele falando que precisava de dinheiro. Ou mandou mensagem, né? E ele acreditou, ele ligou, ele pediu para ligar. Aí meu pai aceitou a ligação e ele pediu para espelhar a tela, se eu não me engano. E aí nesse espelhamento de tela, ele viu que o cara tava trocando a senha do e-mail dele. Aí meu pai percebeu rápido e conseguiu trocar antes dele. Uhum. Por pouco, meu pai não perde a conta, né? E ele não tá fazendo só com e-mail, ele tava fazendo de vários aplicativos, incluindo o banco. É porque essas coisas de e-mail, CPF, sempre Sim, acabam é, sendo muito importante na maioria das coisas, né? sim. Sempre tem que Até passar que e-mail. quando você vai entrar em qualquer aplicativo, eles pedem o Eles quê? pedem e-mail, E-mail, CPF, número, número. CPF. Aconteceu uma coisa parecida com o meu irmão, que ele trabalha com as suas marcas, ele tem vários aplicativos de edição que ele trabalha com isso. E aí, esses aplicativos geralmente perdem dados, perdem para aceitar os Sim. termos. E aí, pediram, tipo, começaram a pedir dinheiro pra minha mãe, pelo celular Uhum. dele. Só que minha mãe, né, ué, Hum, como Eu assim? já é sim. esperta, Como né? assim? Aí, só que isso durou uns 3 dias. E aí minha mãe não entendeu, né? Sim. E aí começou a falar, porque meu irmão tem uma filha, e começou a falar assim, minha filha tá doente, precisa de dinheiro. Como é Mexi que a logo no pessoa ponto fraco. sabe que, né? Sim, que tem uma filha, né? Já Então, aconteceu também com minha mãe, que a sobrinha, né? No caso, minha prima, a filha da minha tia, no caso, a irmã da minha mãe, ligou, mandou mensagem para ela, né? A irmã, no caso, né? Falando, ó, você tem como emprestar tal dinheiro? Porque eu tô precisando pagar a fatura do cartão que venceu e não sei o quê. Só que assim, foi muito específico, porque a minha tia, né? Ela falou assim, eu tô precisando pagar não sei o quê. E a minha mãe perguntou, cadê? Mostrou o nome da minha prima, né? Lá, Uhum. vamos supor, Samira, né? Cadê Samira? Tá bem? Ela disse, Samira tá trabalhando. Só que eis a questão, Samira não trabalha. Samira, né? Não gosta de trabalhar. Aí ela perguntou, cadê Sibeli? Aí ela disse, não, Sibeli. Sibeli tá viajando. Sibeli tem 2 anos de idade. Mas Oi? tudo bem. Aí ela falou, verdade? Ela, não, que não sei o que, mas me passa aí. Ela disse, não, vou ver aqui. Aí minha mãe foi ligar pra minha tia, né? De verdade. Aí minha tia disse, esse nem é meu número mais, mulher. E assim, enfim, golpe, né? Já me sim. ligaram também, se passando pela minha mãe, falando assim, ó, sua mãe tá aqui, nós sequestramos sua mãe. Eu tava do lado da minha mãe. Meu pai também ele tinha acabado de me deixar na escola e aí ligaram pra ele se passando por mim dizendo que eu tinha sido sequestrado, pedindo socorro, pai, socorro, não sei o quê, e pedindo dinheiro É pra porque meu resgate. geralmente usam dados e geralmente ligam, né? De números estranhos, Nossa, e assim, sabe mas. o que é pior? Que eu acho até muito interessante, é que eles têm todo um negócio armado, porque quando nesse dia eles ligaram, eu falei, sério, minha... E eu ainda, porque eu sou presepeira, né? Aí eu fui É porque eles ficam na observando, onda, né? né? Porque tem o número de Exato. celular, tem vezes que pedem pra colocar o Sim. e-mail Uhum. e tal. E aí, tipo, dali já abre várias É, coisas, o Instagram, aí fica observando fica tudo e observando. acaba E eu sabendo da ainda vida. fui na onda, né? Aí eu falei, sério, vocês estão com minha mãe? Ele, sim, minha mãe só aqui ouvindo. Aí eu falei, não, não acredito nisso. Ele disse, vamos passar pra ela pra falar com ela. Aí falaram, mãe, você tá bem? Aí ela, não, filha, me dê, sei lá quantos reais na conta, tinha nem R$ 7 na conta. Aí, e minha mãe aqui, eu disse, moça, então, a minha mãe tá aqui do lado. Eu tenho outra mãe, eu não tô sabendo. Aí ele disse, oh, número errado. É. Bom, e outra consequência é a violação da liberdade individual, porque esse monitoramento, às vezes, acaba nos deixando meio presos, né? De falar Uhum. certas coisas, por exemplo, eu entrei no aplicativo e só que eu achei muito estranho, porque por causa disso, né? Eu tava falando algumas coisas, esse aplicativo, tipo, sempre tava dando né? O que eu tava O falando, conteúdo, coisas conteúdo, o parecidas, algoritmo né? tava mandando. Só que, e não foi o TikTok. Só que eu comecei a achar estranho também, porque a minha câmera ficava piscando.
E aí eu achava que eu tava sendo filmada. Então, tipo, qualquer situação que eu tava, né, eu colocava o dedo. Então, Sim, assim, eu faço isso Eu até faço hoje. muito isso. e às vezes afeta a nossa liberdade, nossa expressão, às vezes certos posicionamentos da gente a gente não coloca na internet porque acha o quê? Eu já vi muitos comentários, mas que é muito verdade. Muitos comentários assim na internet, tipo, o hacker no meu celular vendo isso, aí Eu a sou uma das pessoa no meu pessoas celular que vendo comem. isso. E assim, realmente, tem pessoas Então, que, através disso, olham o seu Aham. celular, o que você está comentando, enfim. E pior, que tem gente que vai pro banheiro, né? Faz as coisas lá com o celular, toma banho com o celular. Uma dessas pessoas. Mas assim, eu tomo é, banho com o celular também ouvindo ouvindo música. música, né? Com o celular. Pior que já me aconteceu uma situação relacionada. Porque, assim, meu celular, vocês sabem, né? É todo travado. Sim. Então, assim, pra ele entrar na câmera, 3 dias úteis. Aí, eu entrei na câmera. Só que, assim, eu apertei na câmera sem querer. E aí, o que eu percebi foi que quando eu entrei na câmera, ele travou e tava a minha cara que eu tava fazendo a segundos antes de entrar na câmera. Ou seja, eu estava sendo gravada sem estar com a câmera ligada, porque eu tava com a expressão de uma coisa que eu tinha feito antes, sabe? Então é uma coisa assim muito interessante. Também tem uma das consequências é a dependência e a falta de consciência, né? Porque voltando lá para aquele assunto de assinar coisas sem ler, né? Muitas pessoas elas aceitam termos de política, né? De política e privacidade sem ler. Também isso resulta, né, na entrega de dados sem compreensão. Elas acabam, né, entregando os dados delas sem saber sobre os riscos, os impactos, e isso acaba ampliando a vulnerabilidade dela, né? Porque elas não sabem, né, que elas estão expostas a esses riscos, né? Elas não sabem que os dados delas podem ser vazados, etc. Porque a gente convive com o celular, né? E Já é uma parece coisa que normal. na hora que a gente menos espera, acontece. Exato. Bom, e outra consequência também, como a gente falou, é a discriminação e a exclusão digital. Por exemplo, na maioria dos aplicativos, eles acessam sites, né? Acessam a nossa localização. E, por exemplo, você mora em uma periferia e tem cartões de crédito ou vagas de emprego que simplesmente cancelam, mesmo você sendo competente para ter aquilo, cancelam justamente por você morar na periferia. Um exemplo, né? Uma discriminação, ou seja, Eles estão utilizando o CPF da pessoa para poder discriminar, né? É sim, uma os situação muito CEP chata sabem a mesmo. localização, né? As Uhum. informações, aí vem, mora ali, é bandido. Uma também, né, deu uns impactos sociais, algum dos, é a vigilância de grupos específicos. Por exemplo, movimentos socialistas, ativistas, jornalistas, LGBTQIA+, mulheres, negros, eles sempre estão expostos, né? Porque eles são mais perseguidos, sabe? São grupos que mais sofrem preconceito, né? Então, eles são alvos frequentes de monitoração, perseguição, né? Virtual e etc. E também tem sobre o sistema de reconhecimento facial, da localização, né, como o João já havia citado, de dados que podem ser usados no governo autoritário para reprimir manifestações e controlar populações vulneráveis, né? Então, isso é uma coisa assim que é uma coisa que a gente tem que avaliar muito, né? Porque o governo ele pode usar o governo, né? Os aplicativos também, os sistemas, eles podem usar seu reconhecimento facial, sua localização e assim vai, né? E é um pouco preocupante, né? Sim. Também reforça a desigualdade, né? Porque tem pessoas que dependem de alguns aplicativos gratuitos, como alguns bancos, Sim. aplicativos de vagas de emprego, O do governo também, né? ou Por redes exemplo, sociais auxílio, mesmo. né? O auxílio que a pessoa depende daquilo. E essas pessoas, e esses aplicativos, em troca de ser gratuito, eles pedem os seus dados, entendeu? E aí as pessoas acabam que dependem daquilo, então vão lá e colocam seus dados, porque dependem disso, né? E às vezes acaba em golpes, enfim. A exclusão digital e a invisibilidade, a falta de internet de qualidade e alguns equipamentos modernos podem fazer comunidades serem excluídas socialmente, né, desse âmbito social, porque você sabe que as pessoas da Bastante. internet são bem Elas não pegam leve, né? Elas são bem sempre... a internet é uma coisa muito sem filtro. Exato. Sim.
É uma coisa assim, você entra, tem né? gente que acha que é terra sem lei, né? Exato. Bom, e outra coisa é a perca do senso da sociedade em relação... Por exemplo, um exemplo é todo mundo não decide ligar para isso. Como a gente faz, infelizmente, poucos criticam o quanto a gente não se sente seguro com o próprio celular, como a gente falou. Eu vou tomar banho, nunca que eu aponto a câmera para mim, né? Eu deixo virada pro teto, porque eu tenho medo, né, de acontecer alguma coisa. Então, normalmente, como a gente vê que ninguém tá fazendo nada, a gente não faz nada também. E a gente não deveria se sentir assim, né? Então, Ou sim. com medo da É, câmera. Sim, então, uma a coisa que gente não com o deveria nosso próprio celular tem medo. ter medo do nosso próprio aparelho, né? Já me Sim. aconteceu também que uma vez eu fui tomar banho e eu queria muito ouvir música, né? Lana Del Rey. Essas músicas assim. Só que o meu banheiro, ele tem a piazinha e aqui é o parte de tomar banho, né? Só que na pia não tinha lugar para eu colocar o celular. Se eu colocasse para cá, ia molhar o celular. Aí eu coloquei meu celular assim, sabe? Virado. Só que eu pensei, poxa, a câmera traseira tá virada para lá. Aí depois eu virei a frontal e Por que piorou. vocês estavam falar pra tomar banho, gente? Eu não entendo isso, juro. Eu só tomo banho ouvindo música. Aí a única Parece opção- melhora tudo. A única opção que eu fui foi largar o celular no chão e botar em cima. Mas gente, é uma situação meio chata isso, né? É que às vezes a gente acaba não ligando porque não prejudica muito, não Uhum. prejudica a gente, então a gente esquece dos outros, entendeu? A gente pensa muito que esse vazamento de dados é um problema seu, o problema do outro, mas não um problema de todos, entendeu? Exato. E tem lei, gente, também sobre isso, Uhum. sobre proteção de dados. Eu acho que a Sim, gente deveria se informar então. mais sobre isso, porque a gente só começa a se informar quando acontece com a gente. Uhum. Quando nossos dados são compartilhados, quando são usados de forma indevida e quando levamos algum golpe, assim, por nossos dados têm sido expostos, né? Uhum. Quando eu era Então- menor, eu pensava assim que meus dados só iriam ser roubados, assim, tipo, foto da galeria, meus joguinhos lá, né? Só iriam ser vazados se alguém chegasse na rua e roubasse meu celular. Mas Nossa. depois, quando as coisas começam a acontecer com a gente, ou com parentes próximos, a gente começa a pesquisar mais, né? Como isso que você falou, Eleonora, é meio complicado porque, assim, enquanto não acontece com a gente não tá nem aí. Mas quando é com a gente começa a se interessar mais pelo assunto e a gente vê o quanto é triste isso, né? Porque várias pessoas passam por isso. E é um problema, assim, que não é só de uma pessoa, é de todas as pessoas, né? Então, como eu disse, a gente tem que reagir contra isso. Eu tenho certeza que você que está assistindo e a gente daqui tem um parente próximo que aconteceu algo relacionado, né? É muita gente. A gente não tá nada seguro até com o nosso próprio celular, na internet, em questão de fazer trabalho, porque a gente precisa do celular Isso. para tudo hoje em dia. Vocês já viram também que tem um aplicativo que eu não lembro o nome, mas em 2023, 2022, eu usava com a minha amiga e a minha amiga usava com o namorado dela, que era um aplicativo de ver Da a localização. localização. E, tipo, era muito específico. Porque, assim, não eu já mostrava tive. somente que você estava naquele bairro, mas se mostrava no Na estabelecimento casa. que você estava e quando você se movia, por exemplo. Quando tava no carro, quando você tava Exato, andando. onde você estava, ela via lá e ela mostrou, olha onde meu namorado tá. Aí ela mostrou, ele tava dentro da escola. Só que daqui a pouco eu vi o pontinho se mexendo. Eu disse, ué, ele tá saindo da escola. Ela, não, ele está se movimentando pela escola. Aí eu fiquei, e ele tá indo pra onde? Ela, pro refeitório. Aí eu, Sabe de tudo. tudo. eu fiquei tipo, tem, subiu. Ela tinha minha localização também. É porque tem assuntos que a gente consegue resolver, né? Quando é um golpe e a gente. Não é quando a gente sabe, assim, que é um golpe, que nem você, que nem João, sabe que era um golpe, aí você. Mas tem gente que, por exemplo, pessoas de idade, que às vezes realmente. Pessoas de idade às vezes muito triste acreditam isso. em notícia, em fake news, né? Que Que há. sempre tem a sua avó que fala assim, ai, Olha o olha gato. essa notícia, não sei o quê, o gato dançando, você fica, vó, isso não é verdade. É. E elas acabam, às vezes, Nossa. caindo em golpes e Então. podem ter até um problema, né? Porque, por exemplo, se tiver um problema no coração, acaba ficando nervosa, diz que Sim. sequestrou sua filha, sua sobrinha, aí ela fica nervosa e. No acaba- TikTok hoje em dia eu vejo muito, porque tá bombando essa tendência de IA, né? Inteligência artificial. E tipo, mano, eu tô me sentindo muito aquelas idosas, sem preconceito, claro, mas eu tô me sentindo muito aquelas idosas Que acredita em que tudo. acreditam em tudo, porque sempre chega a notificação no grupo da família, ou alguma idosa que eu conheço fala, olha,
oi, minha filha, esse gato aqui caiu do prédio. É brincadeira, mulher. Eu já vi também vídeos assim, que tem a IA por voz, né? E não E aí, não parece, não parece, não. Nada. Aí tinha uma influência famosa falando, ela falando, fiz isso mesmo e fiz isso e aquilo. Aí E tinha um não. comentário só das senhoras. Eu não acredito que ela falou isso. Tipo, só que o problema é que essas inteligências artificiais, Tinha elas... tudo pra ser usada pelo bem. Exato. Mas, E às elas vão vezes, crescendo É. cada vez mais, que ontem eu vi um vídeo de um cavalo caindo da cama elástica. Ele tava pulando e Eu vi também. Eu Eu só vi. acreditei quando ele caiu. No início eu acreditei. Quando ele caiu, caiu minha ficha. aí eu entrei nos comentários e eu não percebi quando ele caiu. Assim, tipo, né, não percebi que era IA quando ele caiu. Mas quando eu entrei nos comentários, eu levei um choque, porque eu vi o pessoal falando, quase eu ia acreditar. inteligência artificial. E eu fiquei, quantos anos eu tenho? Eu acreditei Eu só muito. percebi quando ele caiu, porque Ele- aí é onde ele perde meio, né, a É. realidade. Mas quando ele tava pulando, eu fiquei. Eu assisti. Ué, eu fiquei, caraca, um cavalo pulando. E se o IA, tipo, se as pessoas, assim, que querem fazer esses golpes, né, quiserem usar o IA se souberem da sua família, quiserem usar pra... Nossa, é Ah, e um vídeo aqui, uma Pega uma mensagem foto de sua. voz, acredita. Então, pode ser É, usado tanto pro porque- bem quanto pro... É uma Por forma mal. também de exclusão digital, né? Que são essas pessoas que não sabem mexer no celular, né? Não é Que cada é vez mais. necessidade que você, se você trabalha vendendo alguma coisa para fazer Pix, né? Uhum. E diversas outras coisas. A maioria dos bancos, né? Uhum. É um tipo, o mais fácil de chegar, né? Elas Do são as bandido mais chegar atingidas, e né? sim. Elas são essa minoria que são mais atingidas mesmo. E como, tipo, dito no TikTok, né, as pessoas que não são cronicamente online são meio que excluídas, né? Exato. Sim. E aí vem exclusão, porque tem gente que realmente não é ligado, que não tem como, tem gente que trabalha, né? Não tem tempo. E aí essas pessoas são excluídas no âmbito digital. Tipo, você não entende. Então, assim, Às vezes eu me sinto muito excluída de vez em quando, porque nem sempre eu entro no TikTok, assim, eu entro, mas não olho muito as coisas que acontecem, porque a minha For You só passa gato dançando e não passa as polêmicas, as coisas, né? Assim, aí às vezes eu converso até com o João, e aí ele fala, ai, não sei o que, não sei o que, aí eu fico assim. Aí ele, nunca viu esse meme não? Aí eu, não. E aí eu me sinto total excluída, né? Pronto, gente. E chegamos ao fim do nosso podcast. Infelizmente. Esse podcast vai estar disponível no YouTube e No no Spotify. Spotify. Também no link da nossa bio do Instagram, podpapo.cast. E é isso, gente. Aguardem o 6º episódio E do sigam nosso lá. podcast. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E E é até. isso. Sigam Tchau, lá no Instagram, pessoas. viu?